amigo ouvinte do Reflexões Bíblicas. Nessa ocasião, eu gostaria de tratar a respeito daquilo que o Senhor Jesus nos oferece. Mas em primeiro lugar, eu queria fazer um exercício com você a respeito de uma comparação. Imagine, por um instante, que você pode pensar lá na frente, na vida que você está vivendo e nas colheitas ou na colheita que essa vida vai gerar. Você conseguiu pensar? Você conseguiu imaginar? Então, vamos fazer um pouco da leitura da Bíblia Sagrada. Eu quero ler aqui em Romanos 6, apenas o versículo 23. Diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O que esse versículo está dizendo é que o pecado, ou a vida de pecado, tem como pagamento a morte. E não é apenas a morte física. Não é que a gente morre, a gente acaba a nossa existência nessa vida e tudo se acaba. Não é assim. Na verdade, essa morte que Paulo está escrevendo à igreja de Roma fala de uma morte espiritual, que é muito mais profunda e muito pior. Porque essa morte espiritual que ele está falando é o afastamento eterno da presença de Deus. Você já pensou, você já imaginou quantas vezes você foi livrado de ser atropelado? Ou quantas vezes você foi livrado de fazer um negócio que não daria certo e você não entendeu nada? Você já imaginou quantas vezes você recebeu o livramento de um relacionamento que não daria certo? Então, muitas vezes Deus usou a sua misericórdia para atuar, para operar na sua vida, mesmo que você não esteja dando a mínima para Ele. Entretanto, chegará um tempo em que, se você continuando em uma vida de pecado, em que você continuando uma vida que agrada apenas a sua carne, você pode encontrar-se com a justiça de Deus. Certo? E essa justiça, conforme diz o versículo que nós lemos, dá o pagamento devido aos desobedientes. Conforme nós vamos ver, lá em Romanos 3 e 23, Paulo escreve que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, tanto você como eu somos pecadores. Tanto você como eu somos necessitados da verdadeira misericórdia de Deus. Mas o que pode nos diferenciar, não me fazer maior do que você, mas o que pode nos diferenciar é que eu reconheci Jesus como meu único e suficiente Salvador. É que eu estou vivendo para Cristo. É que eu estou desfrutando uma paz em meio às tribulações. Você gostaria também de desfrutar essa paz? Você sabia que o Senhor Jesus, Ele oferece essa paz verdadeira? Você sabia? Nós podemos encontrar essa referência aqui no livro de João, no Evangelho de João, certo? Coloquei em João 14 e 27. Diz assim, Evangelho de João 14, 27 diz: deixo a paz a vocês. A minha paz vos dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo.
Então, se você gostaria de gozar dessa verdadeira paz, saiba que Jesus a oferece. Saiba que Jesus tem paz para você. Saiba que Jesus tem descanso para a sua alma. Saiba que Jesus tem alívio para as suas cargas. Mateus 11:28 diz: Vinde a mim todos os que estão fracos e sobrecarregados. Certo? O Senhor oferece descanso, oferece paz, mesmo no meio das tribulações. Não quer dizer que nós não vamos passar por guerras, nós não vamos passar por adversidades. Não quer dizer que nós não vamos ficar doentes nunca mais ou que vamos ser ricos, não. Talvez seguir a Jesus traga martírio, traga problemas, traga inimizades. Mas o Senhor, Ele garante, Ele nos dará paz. Você sabia que Jesus ele também oferece alimento espiritual? Sabe, naquelas vezes em que você está desesperado, você está assim sobrecarregado e acha que já chegou no último ponto, talvez até já pensou em tirar a sua própria vida. Sabia que o Senhor, Ele é o pão vivo que desceu do céu? João também escreve isso lá no capítulo 6. Capítulo 6 de João e o versículo de número 51. Ele diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Quando Jesus disse essas palavras, muitos dos judeus se escandalizaram, porque achavam que Jesus estava falando que os discípulos eram canibais e Jesus estava oferecendo o seu próprio corpo, literalmente, para que os discípulos comessem. Mas o Senhor estava falando, na verdade, era de um elo que une todos aqueles que servem a Jesus. O que é? É que Jesus ele ofereceu o seu próprio corpo. Ele disse em outra passagem que ninguém tira a sua vida. Na verdade, Ele mesmo dá a sua própria vida. Então o Senhor Jesus estava oferecendo o seu próprio corpo para ser esbofeteado, para ser cuspido, para ser humilhado, para ser pregado na cruz do Calvário, para que escorresse até a última gota de sangue, para que a ira de Deus fosse aplacada, para que comprasse muitos daqueles que achavam que não tinham mais jeito, daqueles que talvez como você ache que não tem mais jeito para a sua vida. Na verdade, Jesus foi pregado na cruz do Calvário para também comprar a sua vida, para perdoar os seus pecados, se assim você reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Caro amigo, cara amiga, o Senhor Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Em certa feita, quando o povo de Israel saiu do Egito, lá no Antigo Testamento é descrita essa passagem, quando o povo saiu do Egito, o Senhor prometeu que mandaria todos os dias uma espécie de grão que descia todas as manhãs junto com o orvalho. Esse pão se chamava maná. E naquele tempo, Moisés, escrevendo essa passagem, deixou isso registrado, para que esse momento apontasse para a vinda do Senhor, que é o pão vivo enviado por Deus, o pão vivo que desceu do céu, para alimentar a nossa alma sedenta de salvação. Salvação da ira de Deus, da ira do Senhor que é justo e santo, e que com justiça, se nós continuássemos sem a salvação, Ele poderia corretamente nos levar à condenação eterna, ao inferno. E mais, ao inferno e à morte, que nós nos referimos aqui no começo. A morte que configura o afastamento eterno da presença de Deus e de sua misericórdia. Então o Senhor, Ele oferece também mais uma coisa. Existem outras, mas a principal delas eu posso falar quando eu leio Apocalipse, capítulo 3,
aqui no verso, se não me engano, de número 5, quando o Senhor Jesus manda que João escreva uma carta à igreja de Sardes, na Ásia. Ele dizia assim, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, diz versículo 6, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Senhor está dizendo é que Ele oferece a salvação, como eu falei. Mas muito mais do que isso, o Senhor oferece a vida eterna. Com essa salvação, que não é algo mero, que não é algo simples, mas é o mais importante para a nossa vida, quero deixar isso registrado. Com essa salvação, o Senhor nos oferece a promessa da vida. Ele diz que Ele nos levará para junto de si e Ele nos preparará vestes brancas. Isso quer dizer, nas entrelinhas, que naquele momento nós não teremos mais que lutar contra nós mesmos, contra a nossa própria mente, contra coisas que nós cobiçamos, coisas terríveis que nós em nossa própria mente cobiçamos e que nos fazem muitas vezes sermos tentados nas circunstâncias do nosso cotidiano. Então o Senhor Ele nos faz promessas a respeito de nos levar para o céu e vermos a sua face em todos os momentos da eternidade. Isso mesmo. Quando nós lemos o versículo 6, o versículo 23 de Romanos 6, nós dissemos que a vida para Cristo nos oferece um outro tipo de pagamento que não é a morte, mas sim a vida eterna. Essa vida eterna é o Senhor nos levando para junto de si e nos fazendo colunas do seu templo, conforme diz em outra passagem de Apocalipse. Nós seremos adoradores de Cristo, mas nós não o veremos, nós não apenas sentiremos a sua presença, mas nós o veremos face a face. Então, se você quer desfrutar dessa presença e ver a Cristo face a face, reconheça-o como seu único e suficiente Salvador. Se você pode se ajoelhar aonde você estiver, ou se você está, não sei, escutando no ônibus, não sei. Entre em oração na sua mente. Diga, Senhor Jesus, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados e me receba como teu filho, como tua filha. Eu quero ser teu servo, eu quero ser tua serva. Que o Senhor possa me abençoar e também salvar a minha família. Então, se você foi edificado através dessa palavra, gostaria também de edificar outras pessoas, compartilhe através das suas redes sociais e que o Senhor possa abençoar ricamente as nossas vidas em nome de Jesus. Amém.